Por que que a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior falha? Quais são as causas de falha dessa cirurgia? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e vou mostrar uma apresentação sobre esse tema. A gente sabe que em torno de 2 a 10% das reconstruções do cruzado anterior, elas falham. Tá? E por que que isso acontece? Então, a primeira coisa, a gente tem que definir o que que é falha. Então, esse artigo aqui, de 95, ele definia falha como três causas. Né? Rigidez, que é uma coisa rara hoje em dia, né? Quando forma artrofibrose, fica duro o joelho. Dor, uma dor patelofemoral, uma dor por artrose, por lesão meniscal. E o principal mesmo é a instabilidade, que é quando a pessoa, apesar de realizar a cirurgia, ela tem o joelho instável ou ela torce de novo e rompe o ligamento reconstruído. E é sobre isso que eu vou falar que esse é o principal quando a gente fala em falha. Primeira coisa, a gente tem que separar, né, diferenciar o que é causa, o que é fator de risco. Então, fator de risco é, por exemplo, a idade. Um paciente mais jovem, ele se expõe mais ao risco, ele tem mais tempo para se expor ao risco, então ele tem como fator de risco o fato de ser jovem. Isso não é a causa da falha. Então, isso é uma coisa que a gente tem que diferenciar. E a causa, sim, seria por que rompeu esse ligamento de novo, ou por que não ficou bom. Então, vamos lá. Primeiramente, em relação a fatores de risco, a literatura fala sobre isso e fala alguns fatores ela tem como já estabelecido que são realmente fatores de risco para falha, alguns outros fatores são considerados que não são fatores de risco e alguns que talvez sejam. Então, vamos passar por eles. O primeiro já citei a idade, quanto mais jovem, mais chances desse paciente ter uma falha. Atividades de risco e o nível de atividade, quanto maior o nível de atividade, quanto mais atividade de risco, evidentemente tem mais chance de falhar. Se o paciente tem lesões ligamentares associadas, a chance da cirurgia falhar ela aumenta. Lesões meniscais, idem, a gente sabe que o menisco ele tem também um papel de estabilização da articulação, então, uma vez que você perdeu um pedaço de menisco, teve uma lesão meniscal, aumenta a chance de falha. O slope tibial aumentado também é um fator de risco, aumenta a tendência da tíbia ir para frente em relação ao fêmur. Não são fatores de risco, sexo, peso, altura e uso de cigarro. Tá? Isso já tem meio que estabelecido que não muda o risco em relação a esses fatores. E quais talvez sejam, né? Quais são aqueles fatores que não são consenso? Diâmetro do enxerto, né? Enxertos mais finos, tem alguns estudos que mostram que eles rompem mais, mas isso também não é uma coisa totalmente estabelecida. A diferença entre os enxertos, tem alguns estudos que falam que o patelar ele rompe menos que os tendões flexores, mas isso não é um consenso da literatura, tem muito estudo que fala que é a mesma coisa. A gente fez um estudo desse na Santa Casa, comparando o tendão patelar com tendões flexores somente em jogadores de futebol. A gente finalizou esse estudo no ano passado, já foi aceito para publicação, vai publicar agora em 2021, e a gente não encontrou diferença em relação à falha nos dois grupos, né, do patelar versus flexores. Dispositivos de fixação, também tem algum estudo ou outro que fala que um dispositivo falha mais que o outro, mas a maioria dos estudos falam que não tem diferença. E a técnica de reconstrução, né? Então, a gente tem alguns trabalhos publicados a respeito disso. Eu não acredito que a técnica seja o fator de risco, e sim o posicionamento. Né? O mau posicionamento ele é um fator para a falha da reconstrução, e não simplesmente a técnica. Aqui a gente vê um artigo mostrando diversas causas de falha. Aqui, só para exemplificar esse estudo, ele fala que 64,5% das falhas acontecem por erro técnico, 29% por novo trauma e 6,4% por falha biológica. Falha biológica seria a não integração do enxerto no túnel. Então, a gente não tem exames que comprovam isso, a gente nunca tem certeza que o que aconteceu foi uma falha biológica. Mas a gente sabe, sim, que tem alguns pacientes que não integram, né, o enxerto não integra dentro do túnel e não fica fixo, e chega um momento que ele laceia ou que ele rompe. E aí seria a falha biológica, que a gente acaba muitas vezes tendo como fator quando a gente descarta as outras causas, a gente fica com a falha biológica, porque a gente não tem um exame específico para assertivamente definir que foi realmente uma falha biológica. Então, o que a gente vê também é que existe uma forte correlação entre causas não traumáticas, né, com o erro de posicionamento do túnel femoral. Então, em síntese, o que a gente encontra na literatura são estudos que usam
que definem causas diferentes, né, e essas causas aparecem em frequências diferentes. Por que isso? É difícil você estabelecer com certeza o que causou a falha. E às vezes não é um fator só, às vezes é uma associação de fatores. Então é difícil de dividir, né, mesmo avaliando os estudos publicados, definir quais são exatamente as causas de falha. Mas uma coisa a gente sabe, a maioria dos estudos mostra que a principal causa de falha é o mau posicionamento dos túneis no momento da reconstrução. Então a gente está vendo aqui uma peça de joelho, aqui uma visão artroscópica, a região em verde é a anteromedial, em vermelho a posterolateral, e azul seria o centro do ligamento. Então, como definir esse centro é meio que, muitas vezes é no olho, né, é artesanal. A gente publicou esse estudo em 2018, mostrando como a gente faz para definir isso, aqui mostrando o ponto, como é que a gente, né, os meios que a gente utiliza para fazer a escolha do nosso posicionamento, que é esse ponto verde aqui, para não ter esse problema de falha por conta, né, do mau posicionamento do túnel